No final do século XIV, a Europa Ocidental mergulhou em um dos conflitos mais longos, destrutivos e emblemáticos da história medieval, a Guerra dos 100 Anos, travada entre os reinos da Inglaterra e da França. Esse conflito, que durou 116 anos, de 1337 a 1453, foi muito mais do que uma simples disputa territorial. Foi uma guerra por identidade nacional, poder dinástico, controle comercial e supremacia política. As causas da guerra foram muitas e complexas. Por um lado, havia uma antiga tensão feudal. Os reis da Inglaterra ainda possuíam vastas terras no continente francês, especialmente na Gasconha, mas como vassalos do rei da França. Por outro lado, havia uma crescente rivalidade comercial, especialmente envolvendo a região de Flandres, cuja economia dependia intensamente da importação da lã inglesa. E acima de tudo, estava a questão dinástica. Com a morte do rei francês Carlos IV, sem herdeiros direto, o rei inglês Eduardo III, neto de Filipe IV da França, reivindicou o trono francês, desafiando a escolha dos nobres franceses, que coroaram Filipe VI de Valois como rei. Foi o início de uma guerra total que transformaria para sempre a face da Europa. E ainda em 1337, o primeiro ano do conflito, o fogo foi aceso em um pequeno canto do Mar do Norte, numa ilha pouco conhecida chamada Cadzand. Ali, em uma pequena batalha violenta e simbólica, os primeiros golpes da Guerra dos 100 Anos seriam desferidos, e com eles o anúncio de que nenhuma terra, por mais pequena, estaria a salvo do longo braço da guerra. A ilha de Cadzand, localizada no foz do rio Escalda, na atual província de Zelândia, nos Países Baixos, era então parte do Condado de Flandres, que, embora formalmente vassalo da coroa francesa, vivia uma realidade incerta. A nobreza flamenga era majoritariamente fiel ao rei da França, mas as cidades e os poderosos comerciantes flamengos, sobretudo os tecelões e artesãos, eram profundamente dependentes da lã inglesa. Essa contradição interna fez de Flandres um campo fértil para a instabilidade. Quando Eduardo III declarou sua pretensão ao trono francês e as hostilidades se iniciaram, ele viu em Flandres um possível aliado natural contra a França. Bastava explorar essa tensão social e econômica. Para pressionar o Conde de Flandres e demonstrar força, Eduardo organizou uma expedição militar, enviando um pequeno exército sob o comando do cavaleiro Sir Walter Manny, um de seus capitães mais habilidosos, com a missão de testar a resistência das forças francesas e flandrenses e iniciar a guerra com um golpe simbólico. Em novembro de 1337, Manny e sua força naval cruzaram o Canal da Mancha e aportaram na ilha de Cadzand. A guarnição local estava sob o comando do senhor Guy de Hickenburg, um leal servidor do Conde de Flandres. Ele comandava uma tropa modesta, composta principalmente de soldados locais e milicianos flamengos. O desembarque inglês foi rápido e bem coordenado. Utilizando embarcações leves, os ingleses conseguiram cercar e isolar a guarnição de Cadzand, antes que qualquer reforço do continente pudesse intervir. As tropas inglesas eram experientes e bem equipadas. Além disso, Walter Manny havia recrutado arqueiros veteranos, que anos mais tarde se tornariam peças-chave na vitória inglesa em Crécy e Poitiers. A batalha começou com uma chuva de flechas disparadas pelos arqueiros ingleses, desorganizando as fileiras flamengas. Em seguida, a infantaria pesada inglesa avançou travando o combate corpo a corpo com os defensores da ilha. O senhor Guy de Hickenburg tentou organizar uma defesa, mas foi cercado e morto no campo de batalha. A resistência flamenga rapidamente desmoronou. Estima-se que cerca de 3.000 combatentes flamengos tenham sido mortos ou capturados durante e após a luta. Os ingleses saquearam a ilha, incendiaram instalações e retornaram à Inglaterra carregados de pilhagens e glória. Embora a Batalha de Cadzand tenha sido, do ponto de vista militar, uma ação limitada, seu impacto político e simbólico foi enorme.
Ela serviu como o primeiro golpe militar efetivo da Inglaterra no território continental, e como uma mensagem clara de que Eduardo III não se limitaria à retórica dinástica. Ele estava pronto para levar a guerra até o coração da França e seus domínios. A ação também teve importantes consequências em Flandres. As tensões entre os comerciantes urbanos e a nobreza feudal se intensificaram. Muitos cidadãos flamengos passaram a ver os ingleses como aliados naturais contra a opressão da aristocracia pró-francesa. Esse sentimento cresceria nos anos seguintes, especialmente com a eclosão da Revolta de Gante e outras manifestações urbanas. Walter Manny, por sua vez, voltou à Inglaterra com fama e reconhecimento. Ele se tornaria uma das principais figuras militares da primeira fase da Guerra dos 100 Anos, participando de várias campanhas importantes. Eduardo III utilizou essa vitória como ferramenta de propaganda, demonstrando que os deuses da guerra sorriam para sua causa. Para a França e seus aliados, a derrota foi um alerta severo. Filipe VI percebeu que a guerra não seria travada apenas na Gasconha ou nos campos do norte da França, mas também nos portos, ilhas e mares, e que a Inglaterra estava disposta a usar sua marinha como arma estratégica. Essa batalha foi em muitos aspectos um microcosmo da Guerra dos 100 Anos. Envolveu tensões políticas internas, rivalidades comerciais e ousadia militar e o uso inteligente da força por parte dos ingleses. Ela inaugurou uma nova era de confrontos no norte da Europa, onde o mar, os portos e as ilhas seriam tão importantes quanto os campos de batalhas terrestres. E de fato, o mar seria o cenário do próximo grande choque entre franceses e ingleses. Em setembro de 1338, menos de um ano após a ação em Cadiz-Ande, os dois lados se enfrentariam na primeira batalha naval da guerra, ao largo da costa francesa. Mas essa não seria uma batalha comum, seria um marco na história militar. A primeira vez em que a artilharia embarcada seria utilizada em um combate naval documentado. No próximo vídeo vamos explorar em detalhes a Batalha de Arnemuiden, o confronto marítimo que não só levou a guerra para os oceanos, mas também inaugurou a era das batalhas navais com canhões. Não perca esse próximo capítulo da Guerra dos 100 Anos. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!